Oi, Dê! Olá! Tudo bem, gente? Esperando aqui a Rê, que vai falar com a gente. A Rê entrou aqui, já vi. Deixa eu convidar a Rê. Rê, tá falando que você não pode participar? Me chama aqui para participar, para entrar na minha live. Gente, vocês não sabem o sufoco que foi estar aqui. Oi, Rê! Ó, eu tô te chamando para participar e aparece assim, Rê não pode participar. Eu não sei por quê. Você consegue entrar na minha transmissão? Oiê. Você consegue pedir para entrar na live junto comigo? Porque eu não tô conseguindo te adicionar. Eu, eu não sei se é alguma restrição. Aê! Aguardando a Rê. Gente, finalmente estamos aqui. Vocês não sabem o sufoco que passei para estar aqui com Oi! vocês. Oi, deu tempo! Oi! Oi! Gente, eu tava voltando de viagem, deixa eu contar para todo mundo aqui, aproveitando. E o pneu furou do carro. E foi muito estressante, porque era para estar aqui no horário, e eu mandando mensagem para Rê. E eu cheguei assim, agora praticamente, mas que bom que deu certo, porque é um tema tão bacana que a gente não pode deixar de compartilhar, né, Rê? Deu certo, que Então, pra gente bom! deu certo, ainda bem. Obrigada a vocês que estão aí, obrigada, Rê, né, por ter aceitado esse Imagina! convite. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Renata da Share, acho que vocês me conhecem, né? Aqui a gente trabalha com a consultoria de recrutamento, de seleção, treinamento e desenvolvimento. E aí eu queria pedir para a Rê se apresentar para a gente. E aí a gente vai trabalhar o tema hoje de a diferença entre home office e teletrabalho, que está super atual, né, esse tema, e ela está participando bem disso, então vou deixar você se apresentar aí pro pessoal que não te conhece, Rê. Boa noite a todos, tudo bem? Que bom que deu certo. O Rei estava aqui contando os minutos para você conseguir chegar a tempo. O mais importante, conseguiu resolver tudo, né? Eu sou Renata, eu trabalho, sou formada como psicóloga, né, em psicologia, trabalho na área de recursos humanos há uns 15 anos, não vou falar muito isso, não vão calcular quantos anos eu tenho, então deixa isso de lado. E nos últimos meses tenho realmente me dedicado às pesquisas e a entender um pouco mais do assunto que a gente vai debater hoje aqui, né, para prestar o suporte aí necessário para onde eu trabalho e para as pessoas que eventualmente queiram tirar dúvidas. É um assunto que tem, acho que está bastante em pauta aí, principalmente com essa pandemia, já estava, né, acho que no ano passado eu participei de algumas reuniões, alguns encontros, que discutiam bastante isso, e agora com a pandemia ainda mais. E espero poder contribuir. Sim. Sim, e aí, gente, eu vou fazendo as perguntas para a Rê e vocês podem ir mandando aqui, tanto pro tagzinho ali de perguntas, ou colocar aqui no chat, que daí depois a gente vai tentar olhar e responder tudo, tá? Legal. Então, Rê, eu queria ir basicamente direto ao assunto, assim, direto no ponto, né? Então, a gente, quando pensou nessa live era exatamente falar para as pessoas a diferença entre o home office e o teletrabalho, porque Sim. existem diferenças e as pessoas acham que é a mesma coisa. Então, vamos saber assim direto ao ponto, qual a diferença entre teletrabalho e home office? Legal. Quando eu comecei a estudar também, todo mundo falava sobre trabalho à distância, teletrabalho, home office, tudo da mesma maneira, né? E aí vamos entender um pouquinho a diferença, porque existe de fato a diferença. Basicamente, Rê, o teletrabalho, ele é consolidado depois da reforma trabalhista pela CLT.
Então, é uma modalidade aí que tem aprovação aqui no Brasil, e ele é caracterizado pela preponderância do seu local de trabalho na sua residência, ou seja, fora do escritório, né? Então, você não precisa ter obrigatoriamente uma posição de trabalho reservada no seu escritório para que você eventualmente esteja presente, ou para reuniões, ou para esporadicamente estar lá. Então, preponderantemente, o seu local de trabalho é na sua residência, diferente do home office, em que você tem alguns dias na semana que você trabalha do escritório, alguns dias você trabalha da sua residência, né? E aí você precisa ter uma posição de trabalho reservada para quando houver necessidade de você ir ao escritório. Então, por exemplo, estou com um problema na minha internet, ou hoje a minha casa não está disponível, por qualquer outro motivo, não há problema, eu posso trabalhar do escritório porque eu tenho uma posição reservada lá de trabalho. Então, o home office ele é esporádico, né? O que é caracterizado geralmente por 1, 2 vezes na semana, ou quando houver necessidade. O teletrabalho não, é quando você trabalha da sua casa e se houver necessidade, com raros momentos, você é convocado a ir para a empresa. Então, basicamente, a diferença dos dois é essa. Sim, Rê, e o que está acontecendo hoje? Qual o formato que as pessoas estão atuando? O que está acontecendo hoje no mercado? Porque com essa pandemia todo mundo teve que, né, ficar em casa. Sim, sim. E o que as empresas aí fizeram? Elas mudaram o regime para o teletrabalho totalmente? Ou está acontecendo o home office? O que está acontecendo agora, no momento? Até o ano passado, a grande preponderância era direcionada para o home office. Então, mais de 50% das empresas utilizavam um modelo de trabalho de home office, né? O que eu mencionei, quando você 1, 2 vezes por semana, você trabalha da sua casa. E aí, para isso, você não precisa mudar as regras, né? Eu não preciso ter um novo contrato de trabalho, eu não preciso mudar meu pacote de benefícios, nada disso. O que eu preciso ter é uma política interna definindo as regras, né, para o home office, e se houver mais cautela, se a empresa quiser ter um cuidado adicional, pode sim fazer um aditivo contratual ou um termo, só isso, mas não tem a obrigatoriedade. Então, até o ano passado, o que era muito praticado era o home office. Com essa pandemia, com as mudanças acontecendo nos últimos meses, o que eu vejo que as empresas estão mais praticando, e na verdade, se planejando para adotar, é o teletrabalho. Ele não é um processo rápido, né? A maioria das empresas questionam isso, mas para você implantar um processo de teletrabalho, ele demora de 3 a 6 meses, porque você de fato tem que estruturar um novo contrato de trabalho, fazer um acordo individual com o colaborador, ele tem que aceitar, né? Tem que dar o aceite, você precisa mudar bastante coisa na sua estrutura, principalmente de tecnologia, para ter todo o suporte necessário. Então, ele não é um processo rápido, além de ser uma mudança de cultura, né? Porque quando você tem as pessoas trabalhando na sua empresa, é diferente. Todo o processo de comunicação, de relacionamento, de gestão, por mais que você tenha um profissional 1 ou 2 vezes por semana trabalhando da sua casa, você tem o contato semanal com aquele colaborador. Quando você muda para o teletrabalho, todo o seu contato preponderantemente se torna online. Então, é uma mudança de cultura que não é rápido e não é fácil. Então, o que eu vejo atualmente é as empresas se preparando para mudar para o modelo de teletrabalho. Sim, e outra coisa que eu acho que tem, trazendo esse negócio para a cultura, eu posso falar, vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado, né, de treinamento, que eu trabalho com a liderança, como é difícil, né, nesse novo formato, os líderes se desapegarem do poder e do controle, né? Porque, assim, você tem que ter respeito 100% na pessoa, porque é um horário que ela vai estar em casa e é um horário que talvez, em momento que você me acione, eu não esteja disponível, esteja fazendo, sei lá, meu almoço, alguma coisa nele, porque tá tudo junto, né? É isso mesmo. Então, como você tem que mudar a cultura da empresa e principalmente da liderança para respeitar essa entrega de resultados sem esse controle, né? Que geralmente a gente vê, né? A hora que entrou, a hora que saiu, a hora que foi almoçar, a hora que bateu o cartão. Essa é uma grande colocação que você fez, porque é uma outra diferença entre o home office e o teletrabalho, né?
O teletrabalho, ele não tem a obrigatoriedade e não está previsto na CLT, no texto que permite, né, o teletrabalho, o controle da jornada. Então, ele é um modelo de trabalho muito mais direcionado para a entrega de metas e resultados. Então, você precisa me entregar tais responsabilidades, você tem tais compromissos, então se você vai trabalhar 6, 7, 12 horas por dia, ou o horário que você vai se conectar, não importa. O importante é o resultado no final do período determinado que vocês acordaram. Então, não existe esse controle de jornada, inclusive não existe pagamento de hora extra, de adicional noturno, nada disso, né? Não quer dizer que não seja permitido fazer, mas não está previsto. Então, a maioria das empresas que adotam o teletrabalho, eles seguem este modelo. Já o home office, não. O home office, ele segue toda a estrutura do modelo de trabalho presencial. Então, existe a obrigatoriedade do controle de trabalho, da jornada. Se você fizer a hora adicional, mesmo estando em home office, existe a obrigatoriedade do pagamento da hora extra, assim como adicional noturno e etc. E, de fato, o que você falou é um ponto importante, né? A mudança de como fazer gestão da sua equipe à distância, né? Como controlar isso, como me desapegar exatamente do que você falou, assim, eu preciso falar com ele às 10 horas, ele não está conectado ainda, como não? Não, ele não está porque não obrigatoriamente ele precisa estar conectado às 10 horas da manhã. O que ele precisa é te entregar um resultado no final do período. Então, de fato, é uma mudança de cultura para toda empresa, né? Para toda estrutura. Em especial para os gestores. Então, eles precisam realmente de uma equipe de treinamento, né, da Share, e de profissionais realmente capacitados para auxiliar nesse processo, né, de como fazer gestão das pessoas, como continuar com a integração da equipe, que essa é uma grande dificuldade, né? Como que eu vou continuar integrando a minha equipe à distância? Alguns questionam às vezes, e a avaliação de desempenho, por exemplo? Como é que eu vou fazer uma avaliação de desempenho ou dar feedback se eu não estou acompanhando o dia a dia? Então, o seu processo de acompanhamento como gestor, ele passa a ser diferente, né? Não obrigatoriamente acompanhando se o seu colaborador entrou às 9 e saiu às 18, se ele é empático ou não no dia a dia com a equipe, ele é um outro modelo de acompanhamento. Sim. Ó, a Gi está perguntando aqui, a pandemia só acelerou o que já estava para acontecer, que é o teletrabalho? Sem dúvida, porque já estava previsto isso já desde a reforma trabalhista em 2017, quando foi autorizado, né, e normatizado, na verdade, a permissão do teletrabalho. E eu acho que algumas empresas talvez tenham receio, né, de como adotar isso, quais são as melhores práticas, será que é o melhor formato? E acabaram optando ainda pelo home office. Então, é um benefício, porque o home office é considerado como um benefício para a maioria dos colaboradores. Os colaboradores, quando estão buscando um processo, né, de recolocação, eles questionam sobre isso, então é importante mencionar, mas as empresas ainda, muitos têm receio de adotar um teletrabalho por conta dessas mudanças, né, que nós estamos mencionando. É necessário uma mudança de contrato, o de acordo do colaborador, é necessário rever o seu pacote de benefícios, o que você vai oferecer para esse colaborador. Não é mais um modelo de controle de jornada, e sim você controla a entrega do resultado. Então, existe um receio das empresas ou dos decisores, né, de quem tem o poder da decisão de optar por um teletrabalho. E com a pandemia, eu falo muito para as pessoas que quando a gente foi obrigada a ficar em casa e as empresas a confiarem nos seus colaboradores, mudou um pouquinho essa percepção, porque infelizmente tem muitos gestores ainda, muitos diretores, CEOs, enfim, que têm uma percepção de que o colaborador em casa não trabalha. O que as pesquisas desmentem isso, né? Eles mostram que a produtividade aumenta em até 25%. O trabalho, seja no modelo de home office ou pelo teletrabalho, ele aumenta em até 25% a produtividade. Mas é um receio dos gestores, né? Sim, desculpa te atrapalhar, mas porém a jornada pro trabalhador aumenta. Né? Então, assim, do lado, tipo, o empregador fica com mais produtividade, mas a jornada para o empregado
aumenta dentro desse teletrabalho, né? Muitas Do vezes home sim, office. Rê. O suporte que nós temos que dar, né, uma área de recursos humanos, uma consultoria como a Sherry, o que a gente precisa trabalhar nessa mudança de cultura é, de fato, trabalhar com o colaborador a regra e a gestão do seu tempo. Porque é difícil mesmo isso. Você está com o computador lá conectado, deixa ele aberto, e a cada momento que você passa na frente da tela, você dá uma olhadinha para ver se não tem mais um e-mail, se não tem nada para responder. Ah, eu estou aqui sentada assistindo o jornal, eu já vou aproveitar e preencher uma planilha, um relatório. Então, essa administração do tempo é essencial, justamente para você atingir um grande propósito do teletrabalho e do home office, que é você obter um pouco mais de qualidade de vida, né? Esse é um dos grandes objetivos e um dos grandes benefícios do teletrabalho ou do home office, em especial do home office. Então, essa gestão do tempo é importante quando você muda e passa a trabalhar preponderantemente da sua casa. Sim, e também tem a questão dessa nova cultura do respeito. Por exemplo, se eu vou fazer meu almoço agora, no teletrabalho já não tem essa, como você disse, essa coisa do controle da jornada. Não. Aí eu coloco lá no meu dispositivo que eu estou indisponível. Então eu tenho que ter a cultura do respeito para não me acionar, não ficar me ligando nesse momento, Sim. ou não me ficar, né? Então tem que ter esse novo formato aí de saber que eu estou disponível, que eu não estou disponível, que eu posso falar, que eu não, esse novo jeito de comunicação, né? A gente brinca muito, fala muito em algumas lives também que eu participei, eu vejo profissionais, né, da nossa área que estão prestando auxílio nessa mudança. A gente precisa estabelecer algumas regrinhas, né? Quando você muda a cultura da empresa, é fundamental você estabelecer algumas regrinhas. Então, qual vai ser a ferramenta de comunicação preponderante dentro da sua empresa? Como que eu posso deixar claro os horários que eu estarei ausente? Porque também não significa que o fato de você poder controlar a sua jornada de trabalho, você não deva satisfação ao próximo, né? Seja o seu gestor, os seus colegas de trabalho, enfim. Então, o importante é você dar esse espaço e deixar posicionado, porque é o respeito, né? Isso é o respeito ao próximo. Então, eu digo que quando você muda, ou quando você estabelece esse modelo de trabalho, você também tem que estabelecer algumas regrinhas aí para que as pessoas sigam, para que fique bom para todos os lados. Então, entenda o momento que você resolveu fazer o almoço, não importa se é às 10, às 11 ou às 16 horas, mas você está em pausa para almoço, ou você está no momento, não está conectado, e eu tenho que respeitar isso. Sim. Ô, Rê, vamos ver aqui outra pergunta da Suzana. No teletrabalho, de quem é a responsabilidade de fornecer computador, celular, internet, etc.? Essa é uma excelente pergunta. No texto da CLT, isso não fica claro, tá? Quando foi normatizado a permissão para o teletrabalho, não tem a obrigatoriedade do empregador fornecer essas ferramentas de trabalho, seja um computador, ou seja um reembolso com internet, com energia, não tem a obrigatoriedade. Não significa que as empresas não estão adotando esse processo de auxílio, né? Por quê? Também é previsto na CLT que todo colaborador, seja ele no modelo de trabalho presencial, à distância, no teletrabalho, não importa qual seja, a obrigatoriedade do controle pela qualidade e saúde do colaborador é do empregador. Então, para que você possa garantir que esse colaborador esteja no melhor ambiente, esteja com o computador adequado, esteja com a mesa adaptada para aquilo que você tem que trabalhar e tenha todo o suporte necessário, sem que gere prejuízo financeiro para ele, é recomendado que você dê todo esse suporte. Então, apesar de não estar isso previsto, tanto a área jurídica quanto o RH recomendam que a empresa ofereça esse tipo de subsídio para os colaboradores. Porque se eventualmente eu adotei o modelo de teletrabalho e daqui a um ano eu tenho um problema de saúde, sei lá, eu adquiri tendinite, por exemplo, e eu venho alegar no processo trabalhista de que a tendinite foi adquirida porque eu não tinha uma mesa adequada para trabalhar, porque não estava na altura certa, porque eu não tinha
o mousepad, não tinha as ferramentas que eu precisava, porque a empresa não me forneceu, possivelmente eu tenho a possibilidade de uma perda com relação a esse pedido aí trabalhista. Então, é recomendação, Uhum. mas não está previsto, não tem a obrigatoriedade. Sim. Vamos lá, outra pergunta aqui. Nesse novo, o teletrabalho não vai prejudicar o relacionamento interpessoal, relacionamentos mais frios? Essa é a grande pergunta que todos fazem e que os gestores se fazem, né? Como que eu vou manter a integração da minha equipe? A gente precisa se reinventar. Esse é o momento de fato de nós reinventarmos de uma maneira online, como temos feito, né, durante esse período de pandemia. Então, o suporte aos gestores é o elo fundamental. Os gestores têm que estar extremamente presentes com a sua equipe, promovendo reuniões semanais, promovendo ações em que todos estejam interagindo e uma área de endomarketing atuando firmemente. Então, sejam com ações de dias comemorativos, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Festa Junina, e dá para fazer porque a gente tem acompanhado, né, esse período de pandemia, é possível e as empresas estão promovendo isso. Então, é o momento de nós nos reinventarmos e buscarmos alternativas para que esse relacionamento interpessoal não seja prejudicado. Uhum. E a sua Mamis, com o home office perdemos nossos direitos ou existe um contrato para isso? Não perde direito. No home office você tem os mesmos benefícios e os mesmos direitos do trabalho presencial, nada muda. Tá? O que pode prever na política de um home office é a não obrigatoriedade do pagamento do vale transporte. Exclusivamente esse é um dos benefícios porque você não tem o deslocamento até a empresa, tá? Agora, no teletrabalho, tudo isso tem que estar previsto no contrato que eu mencionei para vocês que é necessário fazer. Então, quando você muda para um teletrabalho, você tem que redigir um contrato e nesse contrato tem que estar tudo previsto. Se ele vai receber um computador, quais são os benefícios que ele tem direito, se ele vai ter reembolso ou não por energia, por internet, por o que quer que seja, né? Por celular. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato e o colaborador tem que dar de acordo. Mas, como metodologia normal, não tem perda de benefícios de nada, em qualquer um desses modelos de trabalho. Uhum. Até Sim. porque, isso que é importante acrescentar, a maioria das empresas, né, todas as empresas precisam ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, né, de acordo com o segmento, a área de atuação. E muitas vezes isso está previsto no acordo ou na convenção coletiva, então a gente tem que seguir o que está previsto nesse acordo com o sindicato. Sim. Ô, Rei, nesse momento que todo mundo, por exemplo, várias pessoas foram forçadas a ficar em casa, né? E muita coisa não foi regulamentada. Como que tá funcionando isso na pandemia? Porque todo mundo fala que tá em home office, na verdade, né? O contrato fica o mesmo para esse. Tem alguma coisa específica para esse momento, assim, na legislação, alguma coisa assim? Não, a medida provisória 927, que já caiu, né, mas que estava vigente até o mês passado, ela previa essas liberações que estavam acontecendo, né, de um home office voltado para um teletrabalho, porque na verdade era um home office full time, né, as pessoas estavam todos os dias de casa, sem a obrigatoriedade, mesmo no modelo de home office, sem a obrigatoriedade do controle de jornada e com algumas liberalidades aí. Então, com a medida provisória 927, isso estava permitido, mas ela já não está mais vigente, então hoje tudo volta ao normal. Então, se você está trabalhando preponderantemente de casa, é um modelo de teletrabalho em que a empresa precisa regularizar a situação. Como a gente está num período de calamidade pública, de pandemia ainda, mesmo que a medida provisória não esteja mais vigente, a gente tem observado uma certa flexibilidade. Mas eu entendo, e aí é minha opinião pessoal, que futuramente a gente vai ter que administrar alguns problemas trabalhistas em decorrência desse período de pandemia, porque muitas empresas não estão seguindo as orientações corretas ou as mais adequadas, e nem acredito que seja por
por má fé, é por despreparo mesmo, né? É um período pelo qual existem muitas dúvidas ainda e nem tudo está normatizado, nem tudo está em decreto, em medida provisória. Então, as empresas estão tentando fazer, talvez da melhor maneira ou da maneira como consideram corretas. Mas sem a vigência da medida provisória 927, hoje volta tudo ao normal. Uhum. Nossa, tem um monte de pergunta aqui, gente. Gente, peraí, eu vou aqui para dar aqui. Menor contato social, maior responsabilidade. Você acha que pode ocasionar, acho que problemas psicológicos, síndrome de burnout? Não acredito que isso vai acontecer, dependendo do suporte que a empresa vai te dar, tá? Essa mudança de modelo de trabalho, como eu mencionei no início, né, uma mudança de cultura também envolve uma adequação de perfil dos profissionais. Tem profissionais, e aí não quer dizer que a Renata não sabe trabalhar com modelo de teletrabalho. Isso é de perfil realmente de pessoas. Isso é fundamental num processo de mudança de cultura e de mudança dessa modalidade de atuação, você adequar o perfil. Porque realmente as pessoas que já são os colaboradores vão ter que passar por esse processo de adaptação e entender se adaptam ou não. Mas para as novas contratações, é necessário que seja identificado se o profissional que está sendo contratado tem o perfil adequado para esse modelo de trabalho. E é realmente uma mudança. Tem profissionais que reagem bem, entregam melhores resultados e produzem melhor de uma maneira presencial e que talvez não seja o perfil mais adequado para o modelo da sua empresa, se ela estiver adotando um teletrabalho, mas sirvam para tantas outras empresas que têm um trabalho presencial. Então, é uma mudança de perfil e a gente precisa adequar. Eu não acredito que possa trazer maior pressão ou problemas psicológicos se você tiver uma empresa te dando todo o suporte, toda a estrutura necessária. Não acredito que isso possa acontecer. Sim. Aí o Fábio perguntou sobre o engajamento, como manter o engajamento à distância. Fundamental a área de endomarketing, né, Fábio? Ele é um profissional que trabalha com endomarketing, o Fábio, então ele sabe muito bem disso e o que a gente comentou alguns minutinhos atrás. É necessário uma atuação próxima, é necessário se reinventar, estando online ou não. Hoje tem milhares de ferramentas alternativas, jogos online, em que você consegue promover com a sua equipe e com toda a empresa mesmo. Então não precisa ser uma responsabilidade exclusivamente do gestor. Essa é uma responsabilidade compartilhada da área de recursos humanos, da área de comunicação, de endomarketing, do gestor, da diretoria, em atuar de maneira presencial, mesmo estando online, né, para que a gente esteja um pouquinho mais próximo, para que essa integração permaneça, para que o engajamento e as ações desenvolvidas através das áreas de endomarketing, RH, comunicação, marketing, etc., tenham sucesso e consigam atingir o resultado esperado. Sim. E como falar com os líderes sobre o desrespeito sobre o horário de reunião? No almoço, às 21, às 7, o melhor é recorrer ao RH e pedir uma intervenção? Eu acho que é difícil você lidar com isso, mas é o que eu tenho mencionado, assim. As pessoas que mais precisam de suporte nessa mudança de cultura são os gestores. É importante que os gestores estejam preparados e entendam algumas regras. E aí, assim, eu agradeço a pergunta, porque eu não acredito que essa seja uma dificuldade exclusiva para um home office, para um teletrabalho. Essa é uma dificuldade que os empregados hoje em dia estão tendo, né? De como lidar com essa situação, como administrar uma situação como essa, né? Se eu sou acionada pelo meu chefe às 9 horas da noite, respondo ou não respondo? Se eu não responder, vai parecer desrespeito, ele vai achar que eu estou ignorando, que eu não estou dando valor ao trabalho, mas se eu responder, né, onde está a minha qualidade de vida, o meu espaço, o meu tempo? Então, eu recomendo que numa situação como essa você busque sim um RH da sua empresa, se sua empresa tiver um RH, para que dê o suporte necessário para que esse RH possa direcionar os gestores ou dar algumas dicas
do que é permitido e do que não é permitido, seja num home office, num teletrabalho ou não, né? Porque isso acarreta em muitos problemas trabalhistas futuros, né? Sim. A Tati está perguntando, em relação ao controle de horários dos funcionários home office, pode prever no contrato o horário também e não controle de ponto? Se você está no modelo de home office, a obrigatoriedade é você seguir todas as regras do trabalho presencial. Então, se no trabalho Ah, presencial você tem um controle de jornada, é obrigatório também no home office você ter esse mesmo controle de jornada. Então, não adianta só estar previsto em contrato ou no termo aditivo. É necessário, são as mesmas regras, são válidas, tá? No dia que você está em home office ou no dia que você está presencial. sim. Só que o home office são alguns dias somente, né? Isso, Não são todos os exatamente. dias que nem o que está acontecendo. É, não é Tá, como é o vamos lá. teletrabalho. Na verdade, o que tem acontecido ultimamente na maioria das empresas é o teletrabalho, né? Não é o home office. É o teletrabalho que todo mundo e Tá que nomeando como home office, né? tá nomeando home office, tô em home office eterno, né? É Porque isso também a gente não mesmo, é sabe. isso mesmo. Mas Mas é porque as porque também a empresas, gente não tem um respaldo, né, Rê? é Não tem isso. um respaldo, assim. Eu acho que as empresas estão todas, de fato, se adaptando, né? Estão buscando essas Sim, alternativas, estão buscando entender qual é a melhor metodologia para praticar na sua empresa. Ah, vamos ficar com home office, vamos adotar teletrabalho. Se for adotar teletrabalho, como eu mencionei, não é rápido. Então, a gente precisa fazer algumas adequações que as empresas precisam de 3 a 6 meses para rodar isso. Então, esse período de calamidade pública e de pandemia estão servindo, além de você fazer alguns exercícios práticos, né, e observar como tem sido o resultado, mas para que as empresas possam se adaptar de qual é o modelo que de fato vai ser adotado num pós-pandemia, num sim, novo normal, sim. né? O novo normal. Pensando como dono da empresa, isso é legal. Esta relação custo-benefício para a empresa é muito bom. Como você vê isso? Reduz custos mesmo? Reduz bastante. Eu pesquisei e tem inúmeros estudos que demonstram que o modelo de teletrabalho, inclusive o home office também, não precisa nem ser, o teletrabalho ele traz ainda, representa ainda mais economia, né, para a empresa. Mas mesmo o modelo de home office, ele pode representar uma redução de até 25% nos seus custos. Então, o home office, ele representa basicamente uma redução no que diz respeito a energia, material de escritório, material de limpeza. Agora, o teletrabalho, ele pode também representar, dependendo do que você vai adequar nos seus benefícios, mas ele pode representar uma redução de benefícios, como, por exemplo, um vale transporte, que é bem significativo, é um custo significativo para as empresas. Sim, O bastante. teletrabalho, ele também representa uma redução de infraestrutura necessária. Então, eu não preciso, se eu tenho 100 pessoas na minha empresa, 80% dessas pessoas estão trabalhando no teletrabalho, eu não preciso ter uma infraestrutura, uma sala alocada com esse tamanho. Então, eu economizo também nessa parte de aluguel. Ou mesmo quando eu tenho um imóvel próprio, né? Eu posso sublocar esse espaço, eu posso aproveitar de outras maneiras. Então, o teletrabalho, ele representa uma redução ainda maior nos custos, mas pelas pesquisas feitas já, em torno você consegue reduzir 25%. É bem significativa e traz uma economia boa. No entanto, é importante mencionar que quando você inicia esse processo, seja de home office ou teletrabalho, você tem um investimento, né? Então, a maioria das empresas que eu estou mencionando tem feito alguns estudos atualmente, justamente para verificar o custo-benefício nesse sentido. Quanto eu vou investir, quanto isso vai me trazer de retorno. E em quanto tempo eu consigo visualizar esse retorno ou sentir esse retorno no bolso da empresa, né? Porque é um investimento necessário. Principalmente se você opta, por exemplo, você precisa, né, ter mais segurança, então opta por alguns investimentos, em particular com a área de tecnologia, que são investimentos altos, desde link de Sim, sim. comunicação, notebook, celular, e tantos outros aí que são necessários. Não sou da área de TI, mas tenho estudado um pouquinho sobre isso e tenho visto o quanto é necessário de investimento. Mas isso te traz um retorno em médio e longo prazo. Então, esses estudos são Sim. extremamente necessários em médio e longo prazo para saber
qual é o retorno desse investimento. Sim. E além do outro ponto que eu acho super válido, que a gente fala da questão da sustentabilidade mesmo, né? Os benefícios. Você ter, assim, não é, nossa, esse deslocamento com carro, esses papéis e tudo mais, então acho que vale pensar nisso também. Vamos ver. Tem muitos benefícios, Rê, não só da sustentabilidade, assim, o que a gente Isso, vê... fala dos benefícios em geral, assim, dos benefícios no todo, para a gente Legal. ver aqui. Bom, para a empresa a gente já falou um pouquinho, né, de alguns benefícios, tem a questão a principal para a empresa é a redução de custos, mas tem também um retorno com relação à satisfação do colaborador, então você diminui a sua rotatividade, o seu turnover, você diminui o seu absenteísmo, porque você não tem tantas saídas para visitar o médico ou pessoas adoecendo, você diminui o risco dessas pessoas estarem expostas a eventuais... acidentes de trabalho e afastamentos. Então, para a empresa, são inúmeros os benefícios. Para o colaborador, o principal deles é a qualidade de vida, né? Você ganha um tempo não só do deslocamento, que você não precisa, além de você administrar o seu horário e o seu tempo. Então, você ganha em qualidade de vida. Seja para você dedicar esse tempo à sua família, a atividades de estudo, né? Eu quero estudar, quero me aperfeiçoar em alguma coisa, ou simplesmente quero dormir, quero descansar, não quero fazer nada nessas 2, 3 horas do dia que eu estou ganhando. Tem um outro lado que são os benefícios para a comunidade, né? Que é o que a gente está citando. O quanto isso é sustentável, o quanto a gente reduz de carros circulando nas ruas, o quanto a gente contribui para o gás carbônico que a gente está soltando aí na rua, para o trânsito, para transporte público. E um dos principais, Rê, que eu tenho me envolvido muito nisso e acho que é excelente você dar oportunidade para mais pessoas, né? A gente tem um público que tem uma dificuldade muito grande, que são aquelas pessoas que estão, por exemplo, numa periferia ou que moram longe dos grandes centros, né, urbanos e que têm dificuldade num processo de recolocação profissional ou de entrada no mercado de trabalho, porque nós sabemos o quanto as empresas têm um bloqueio com as pessoas que residem longe, seja por conta do deslocamento, você vai demorar 2 horas, 2 horas e meia para vir trabalhar, não vai ser legal, não vai ser produtivo, ou por conta do custo do vale transporte, né? Então, você dá oportunidade para essas pessoas que estão também, né, em locais mais afastados. E um outro benefício é o quanto você dá oportunidade para deficientes físicos, que têm dificuldade de locomoção, mas que quando estão trabalhando da sua casa, tem uma possibilidade maior. Então, ganha todo mundo, ganha a empresa, ganha o colaborador, ganha a comunidade, acho que todos ganham aí com esse modelo de trabalho. Rê, e quais são as obrigatoriedades das partes? Assim, qual que é a responsabilidade de cada, do empregado e empregador nesse formato, nessa relação, nessa nova relação? Isso tem que estar previsto em contrato, tá, Rê? Mas basicamente é a entrega do resultado. Como eu falei para você, o teletrabalho, ele é direcionado por metas e por entrega. Então isso tem que estar previsto, seja num contrato de trabalho ou em alguma ferramenta que você estabeleça, uma avaliação de desempenho e que você possa estabelecer quais são as regras, o que eu preciso entregar. Então essa é a obrigatoriedade basicamente do colaborador, né? Além do respeito que você tem que ter, em seguir a política, em seguir as determinações. A empresa é de continuar cumprindo e honrando com as suas obrigações de salário, benefícios, suporte ao colaborador, cuidado com a qualidade, com a saúde desse colaborador e a atenção necessária. Então, essas são as principais obrigatoriedades. E o que você acha que tem que acontecer, quais ações devem acontecer e precisam acontecer, além das tecnológicas, né? Além dessa parte toda tecnológica que tem que investir, para funcionar, para dar certo? Primeiro, é o investimento de tecnologia. Segundo, uma excelente comunicação.
As empresas precisam contar com uma área de comunicação muito próxima, rápida, ágil. A comunicação precisa ser transparente. Isso é fundamental em qualquer processo, né? A gente está falando de uma mudança de cultura, de um modelo de trabalho diferenciado, em que essa comunicação tem que fluir de maneira muito adequada. Então, a gente tem algumas regrinhas aí, né? O investimento em tecnologia, uma boa comunicação, uma área de treinamento impecável para dar o suporte de todos os lados, seja o suporte para o gestor, que é o que vai precisar muito, mas para a equipe, então, com lives, com orientações, com material disponível, o que eu posso fazer, como que eu me comporto agora com esse novo modelo de trabalho, mudanças de políticas, é necessário rever todas as políticas da sua empresa e o que precisa eventualmente desenvolver ou criar novas políticas, política de ética, de conduta, de cuidados com segurança da informação, que é fundamental, política de home office, política de teletrabalho. Então, essas são algumas regrinhas. E a definição de como vai ser o seu controle de produtividade. Esses são alguns itens que a gente enumera como necessários e que tantas consultorias hoje em dia têm trabalhado com o suporte para a implementação desse teletrabalho que são enumerados, né? O investimento necessário, que retorno ele vai te trazer, a comunicação, como vai ser feito, o trabalho de treinamento, desenvolvimento e suporte para toda essa equipe, como, né, tem que ser feita, e como a gente vai administrar e controlar essa produtividade. Uhum. Além das políticas, E você acha, né? Sim, e você acha que com isso os novos processos e burocracias surgirão ou acabarão? Surgirão. Nesse início em que tudo é novo, né, para as pessoas, então acho que novos processos surgirão, até que isso entre numa normalidade, no entendimento, acho que de maneira equalizada, assim, para todos, sabe? Ô, Rê, e as pessoas que estão nessa transição, as empresas que estão passando essa transição mesmo do presencial para o teletrabalho, e o colaborador, ele pode, se ele não aceitar, como que funciona isso? Ele tem que pedir a demissão, ele é Não. demitido, como que funciona? Essa é a grande pergunta que todos fazem. Ele não tem obrigatoriedade de aceitar. E o empregador não tem obrigatoriedade de demitir. Então, é um acordo, né? É uma conversa que a gente tem que ter de maneira bem transparente, e a empresa tem que ter muito claro, a partir do momento que você adota ou entende que você vai fazer uma mudança e que você sabe que você pode ter um percentual de colaboradores que não vão aceitar, isso é necessário, está previsto no projeto, qual é a ação ou qual é o direcionamento que você vai dar para esses profissionais que eventualmente ou não se adaptem ou não aceitam ou por algum motivo não queiram. Então, a empresa precisa ter isso claro no momento de definição do projeto. A gente vai deixar um budget reservado para demissão desses profissionais que não aceitam? Nós vamos aceitar que 2, 3 pessoas de determinada área em que está 100% de teletrabalho, trabalhe presencialmente? Vai atingir o objetivo ou não? Então, não existe uma regra, Rê, mas isso tem que estar previsto no projeto a partir do momento que a empresa adota ou define mudar a metodologia. Sim. Ó, o Bru escreveu aqui, meu gestor implementou a sexta sem reunião, para você usar a sexta de forma mais leve, para você e focar no trabalho, e uma vez por semana, por trimestre acontece semana sem reunião e ajuda demais na qualidade de vida. Verdade, né? Porque fala um pouquinho, Rê, disso, das reuniões. Tem que ter isso mesmo. Eu digo para as pessoas que tem sido diferente, mas eu vi acompanhando, né, esse mercado aí, tantos profissionais da área de RH, de treinamento, se reinventando, e muitos estão, de fato, fazendo, por exemplo, uma festa junina online, cada um com seu kitzinho de casa, e vamos compartilhar, vamos fazer brincadeiras, tem jogos online, e que não obrigatoriamente eu tenho que estar presencial. É claro que tem diferença, né? A gente sabe que tem diferença, mas é um
momento, como tantas pessoas eu tenho visto aqui nos comentários, eu vi que a Valquíria falou que está há menos tempo na empresa e está se reinventando como líder, e como tantas pessoas, como gestores e empresas estão se reinventando. Essa é a palavra. É de fato sair da caixa e o que a gente pode fazer é trocar experiência, trocar figurinha, o que está dando certo para um e que pode dar certo para mim, né? O que o meu colega de trabalho, como ele citou, está fazendo e deu certo na empresa dele e a gente pode praticar. É lançar coisas boas, né? Tem uma empresa que eu conheço que lançou uma campanha bem legal, assim, de divulgar semanalmente histórias boas, né? Que estão acontecendo nesse período de pandemia e para conectar as pessoas, para que eu saiba o que está acontecendo com os meus colegas de trabalho. Eu não estou no dia a dia, não estou batendo papo, mas de repente eu compartilhei a minha história e os meus colegas estão sabendo o que está acontecendo. Meu filho começou a andar durante a pandemia, aí eu estou compartilhando, e independente se for pandemia ou não, né, se for um processo de teletrabalho, né, em que as pessoas estão tentando se conectar de maneira online, é o momento. É criar, como algumas empresas aí criaram, que eu vi há pouco tempo na internet, Corações Conectados, tinha o nome de uma campanha. Então, criem duplas de pessoas que não se conhecem e faz com que essas pessoas troquem, né, experiências, conversas, saibam um pouco mais da vida um do outro, né, de que maneira que eu posso ajudar, como tem sido o seu dia a dia, quem é você, o que você gosta de fazer. Então, a palavra é reinventar, é o momento de nós nos reinventarmos. O Rei, dentro desse processo de reinventar tudo, você encontra mais resistência ou mais aderência no Nesse momento, processo? a gente tem encontrado bastante aderência. Tá? Eu diria que até o ano passado, talvez um pouco de resistência. E eu acho que uma resistência pelo medo, né? O medo de como vai ser. Eu não tenho informações ainda, é uma mudança, como tudo isso vai acontecer. Mas hoje em dia eu tenho. Gente, vocês estão aqui. Ah, Rê, voltou! Volta aí! Acho que a gente tem alguns minutinhos ainda. Vamos. Manda a solicitação de novo. Aqui. Vou adicionar. Oi! Nossa, deu uma travada. É bom porque daí a gente já fala disso, né, Ok. Rê? Ó, nós temos mais 10 minutinhos Tá bom. para terminar o nosso horário da live. Deixa eu ver que veio uma caixinha de pergunta aqui. Deixa eu ver. Nova cultura de confiança nas relações e melhora na satisfação e comprometimento. Sem dúvida.
no teletrabalho, qual é a responsabilidade da empresa quanto ergonomia, internet? Acho que você já respondeu essa, né? Não tem obrigatoriedade estabelecida pela CLT. Então, isso tem que ficar definido, tem que estar previsto no novo contrato de trabalho que vai ser acordado entre empregador e empregado. Mas o empregador tem a obrigatoriedade ainda dos cuidados com a saúde e qualidade do colaborador. Então, é recomendado que você tenha todos os cuidados com a ergonomia, né? E também que não haja qualquer tipo de prejuízo financeiro para o colaborador. Então, é recomendado que esteja previsto no contrato o reembolso de despesas eventuais que esse colaborador venha a ter, o qual tem que ser o local de trabalho adequado, se a empresa vai fornecer ou não. E hoje em dia tem muitas empresas que estão locando a infraestrutura necessária já, cadeira, mesa, tudo pronto. Só precisa fornecer um espacinho na sala da sua casa ou em algum ambiente para que eles consigam adaptar. Sim. Ô, Rê, então vamos fazer um balancete geral, assim, do que você queria muito que as pessoas soubessem, que você queria muito compartilhar, a sua visão sobre esses formatos, né? O que você está vivenciando. Então faz aí um... Ai, peraí que veio uma pergunta antes. Existe a resistência dos funcionários quanto ao teletrabalho, mas existe resistência da companhia também que acha que isso não vai funcionar. Tem muito, né? A gente estava falando um pouquinho disso no início, que é de fato uma mudança de cultura para todos. Até o ano passado eu vi essa resistência muito maior das empresas e por isso eles optavam eventualmente e de maneira gradual o home office, mas com essa pandemia e com a segurança que os grandes decisores aí estão vendo de que é possível confiar, acreditar e entender que existe efetividade, né, no modelo de trabalho em que a pessoa está preponderantemente em casa, a produtividade continua igual ou até maior. Eu tenho redução no meu absenteísmo, eu reduzo custos, então eu acredito que cada vez mais a gente tem conseguido quebrar essa resistência aí por parte das empresas. Sim. Então agora vamos voltar lá no nosso fechamento para você fazer assim um resumão de tudo que a gente falou para quem entrou depois, então, e aí para a gente finalizar esse bate-papo aí. Legal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade antes de a gente encerrar, porque é um assunto que eu, sinceramente, para quem me conhece, sabe que eu gosto de falar, eu ficaria aqui horas falando, não só do teletrabalho e do home office, mas de RH, de treinamento, de Então já sei que eu vou te desenvolvimento. chamar toda semana, então. Tem que tomar cuidado, porque eu falo. Mas sobre esse assunto em específico, é um tema que eu recomendo muito a todos, né? Que procurem se informar cada vez mais, que tirem suas dúvidas, que busquem as informações com as áreas de jurídico, de recursos humanos, mas que é o caminho em que as empresas estão seguindo, porque traz muitos benefícios, né? Como eu mencionei, em todos os sentidos. É benéfico para o colaborador, para a empresa, para a comunidade. A gente está falando de sustentabilidade, de qualidade de vida, de menos deslocamento e menos risco para os colaboradores, desde acidente de trabalho, a riscos como esses, né, de pandemia e contato com vírus e com outras pessoas que podem adoecer. O modelo de teletrabalho de home office dá uma segurança também para o empregador em situações como, por exemplo, como que eu vou trabalhar num dia de greve? Como é que eu vou manter a minha produtividade em dia de enchente, que meus colaboradores não conseguem chegar? Não tem problema. Se você tem 80%, por exemplo, do seu efetivo já trabalhando de casa, isso não vai ser afetado, né? Então, ele traz benefício, de fato, para todos os lados. Mas é importante que as empresas que adotem essa metodologia busquem as normatizações necessárias, de dar também o suporte para o colaborador, não só da parte de contrato de trabalho, que é uma obrigatoriedade, mas principalmente do que ele precisa para se adaptar, seja de treinamento, de desenvolvimento, de orientação ou de infraestrutura mesmo. Então, acho que esses são os principais pontos aí que precisam ser discutidos, pesquisados e trabalhados e trocar figurinha, né? É fundamental, além do suporte dos gestores, que é
o ponto-chave aí do sucesso dessa mudança de atuação no dia a dia. Sim. A gestão é o ponto-chave também, né, Rê? Dentro de tudo que você falou, acho que você citou a gestão, né? Da Sim, cultura, tecnologia. A gestão é imprescindível no processo é, para isso funcionar. ele é o elo, Então, né, para Rê, que tudo muito dê certo, bacana. né? O elo, exatamente. É muito bacana, o pessoal tá clamando uma segunda live, então acho que a gente vai ter que fazer, senão vai fugir, não tem jeito. Que Vamos bom. pensar num tema bem bacana para a gente trazer de novo. E obrigada, Rê, Isso é muito obrigada pela sua disponibilidade. Nossa, você foi tão disponível a hora que eu tive, né? Te convidei para fazer isso, e isso é tão bacana e trazer essa informação para tanta gente. Então, muito obrigada. E é Sou isso, eu quem brigadão mesmo. agradeço, Um beijo. agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho aqui sobre isso. Estou disponível para as próximas lives. E, pessoal, siga o E com Share Treinamento e certeza. Desenvolvimento, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito, viu? Com tudo que a gente precisa das Isso, crianças. legal, gente. Um beijo, Um gente. beijo. Obrigada a todos aí, gente queridas demais nessa live, além de Bem você. mesmo. Então vamos lançar a próxima, hein? Obrigada, gente. Beijo.